Então, gente, como eu disse para vocês, o mãos à obra que eu fiquei de explicar aqui nessa parte desse vídeo. Como eu quero que vocês sejam ótimos cientistas, não só ciência, como a gente vê, mas nas outras áreas e tudo que vocês forem fazendo de profissão, etc., eu gostaria que vocês fizessem uma investigação, porque a nossa vida é feita de investigações, né? E aí, essa investigação é sobre o assunto anticoncepcionais e responsabilidades do homem e da mulher. Eu gostaria que vocês fizessem uma investigação sobre isso e respondessem e passassem para a PC. Essa investigação vai ser baseada naquela reportagem que eu mostrei para vocês. E aí, vocês vão responder essas 4 perguntas que já vão estar lá na atividade, tá? Mas eu vou falar sobre elas aqui no vídeo. Por que não existe pílula anticoncepcional para homens? Que é o tema da reportagem. Quais os riscos para a saúde da mulher no uso de métodos hormonais? 3. Quais as responsabilidades do homem nos métodos contraceptivos? E o 4. Qual é a sua opinião sobre a responsabilidade dada às mulheres? Então você vai ver essa reportagem, vai ler, vai investigar sobre isso e vai dizer a sua visão, a sua percepção, o que você encontrou sobre todas essas questões. Como eu disse na reportagem, né, existem questões biológicas e socioeconômicas que acabaram deixando a mulher com grande responsabilidade. É só isso que eu posso dizer, que você vai investigar. Bom, vamos embora. Vamos falar sobre métodos hormonais. Pode te ajudar na sua investigação. Nas mulheres, esses métodos vão liberar hormônios. Esses hormônios é o estrógeno e a progesterona. O estrógeno e a progesterona elas vão inibir a ovulação, ou seja, os dias férteis. Em alguns casos pode até inibir a menstruação. Só que eu sei mulheres que vocês sofrem com menstruação, TPM, etc. Esses métodos só podem ser utilizados com indicação e acompanhamento de um médico. Então, por exemplo, ao ter que usar uma pílula anticoncepcional, uma injeção, implante, um adesivo e anel vaginal, todos eles têm que ter uma consulta médica, tá? Aqui tem as figuras deles. E outra coisa, há algumas contraindicações. Então, não são todas as mulheres que podem usar. E outra coisa, não protege contra ISTs. Então, é o que eu digo, existem várias formas contraceptivas. Talvez não se optar por usar um só, né? É bom às vezes combinar, mas claro, tem que ter um médico acompanhando, né? Hormônio, principalmente, não dá para ficar combinando hormônio, que são coisas que trazem mais consequências. Mas, por exemplo, a gente viu aí de barreira, né? Importante, né? Tanto é que tem até o caso de um nenenzinho que nasceu com DIU na cabeça, né? Caso raro. Mas o DIU, apesar de parecer que seja um método hormonal de proteção bem alta, o homem não estava usando camisinha e acabou engravidando a mulher e o neném nasceu com DIU na cabeça. Isso acontece. Bom, as pílulas anticoncepcionais e a pílula do dia seguinte. Como vocês podem ver nessa figura, eu tenho uma cartela com um comprimido e uma cartela com vários comprimidos. Mas por que tem um negócio desse tamanho com um comprimido? Você vai entender agora. Antes de tudo, é necessário ter disciplina durante o uso de anticoncepcionais. De hormônio, né? A pílula do dia seguinte, por exemplo, é um contraceptivo que só deve ser utilizado em uma situação de emergência. Ela nunca, repito, nunca deve ser usada como método do contraceptivo regular. Por isso que é só um comprimido por cartela. É uma dose única, é uma quantidade de hormônio muito grande. Certo? A outra, ela é regular, ó, ela tem até os dias da semana para você tomar. Tá? Outro método contraceptivo de hormônio, que são injeções e implantes. Injeções são uma dose maior de hormônio e elas são utilizadas cada mês ou até mesmo trimestres. E os implantes são pequenos tubos colocados sobre a pele que liberam hormônios na corrente sanguínea e podem durar até 3 anos. Então a gente tem outros métodos aqui, né, que precisam de um acompanhamento médico, mas são bem eficazes também. Outros métodos hormonais, os adesivos. Os adesivos eles estão aí na página
83, tá, gente? Os adesivos são colocados sobre a pele, têm hormônios e lentamente são absorvidos e precisam ser substituídos semanalmente. E tem um anel vaginal, que é um disco que libera hormônios e deve ser encaixado no colo uterino. E precisa ser substituída a cada 3 semanas. Existem, além dos métodos hormonais, os métodos cirúrgicos. E aqui a gente já vê um procedimento mais delicado. Os métodos cirúrgicos podem ser de laqueadura, que é uma cirurgia onde as tubas uterinas são seccionadas, ou seja, separadas, e impedem a passagem do ovócito, né, porque tem esse espaço aqui para o ovócito não passar. E tem a vasectomia, que é feito um corte na região do escroto, né, um corte minúsculo, e os ductos deferentes, são aqueles que conduzem, né, o espermatozoide, eles são cortados e amarrados, como vocês podem ver aqui na figura. Existe um método intrauterino, que é o DIU. O DIU, ele é um exemplo clássico. Ele é um pequeno objeto, que em geral é de plástico, né, e ele é colocado no útero da mulher por um ginecologista. Ele pode ser ou de cobre, que é esse aqui da direita, que o cobre também inibe a concepção, ou de hormônios, que podem ficar também por vários anos no útero. Tá? Normalmente o corpo rejeita e aí a mulher tem que tirar. Normalmente ela passa por uma fase de teste. E aí, existe método ideal para fechar nossa aula com chave de ouro? Não há um método ideal para ser utilizado. Essa é a resposta. Mas na adolescência, recomenda-se o uso de camisinha em todas as relações sexuais, sem exceção, dias férteis ou inférteis, por ser o único método que combina a proteção contra ISTs e uma gravidez indesejada. Então, esses métodos naturais que a gente viu lá no comecinho possuem uma falha elevada e necessitam de muita organização e disciplina. E às vezes acontece, né? Ah, esqueci. É justamente nesse esquecer que vem uma gravidez indesejada. Existem algumas restrições, tá, gente, para usar os métodos. Os hormonais, por exemplo, têm algumas restrições que devem ser acompanhados por um médico. Os cirúrgicos não devem ser realizados em adolescentes, porque é um caminho sem volta, né? A gente eu até falo isso em algumas clínicas, né? Fala isso, na verdade. Não, você não pode fazer, porque no futuro você vai querer ter filho e não vai poder. Então tem isso. E o DIU não pode ser usado por mulheres virgens. Também acontece isso. Ok, gente? Bom, obrigado pela atenção de vocês. Espero ter ajudado muito. Qualquer dúvida pode me chamar. Às vezes a gente fica com vergonha de comentar. Atividade para entrega no Formulários Google ou na PC Impressa. Obrigado pela paciência. Bons estudos e até a próxima!